Só que também tem outro motivo ainda para se lamentar de São Paulo, essa palhaçada, né, que aconteceu aí na semifinal da Copinha. Cara, é a gente repetir sempre o mesmo assunto. Porque as coisas não mudam, continua a impunidade, um bando de marginal disfarçado de torcedor. Essa é a verdade. Tem muito integrante de torcida organizada que não representa o que é o torcedor do clube. E aí tem invasão de campo. E aí tem faca arremessada dentro do campo. Olha a tragédia que isso poderia gerar, cara. Olha a tragédia que isso poderia gerar. Imagina se um torcedor daquele que invadiu, ele vê que aquela faca ela foi arremessada. Então, aí a pergunta que fica, cadê a polícia? Porque a polícia, ela proíbe faixa da torcida, ela proíbe instrumento da torcida. Tudo isso eu acho que deve ser feito se a torcida tiver casos de violência, que é o que geralmente acontece. Vamos punir a torcida. Não vai entrar instrumento, não vai entrar faixa. Agora, entra uma faca dentro do campo? Como que uma faca entra dentro do estádio? Ele escondeu. Azar. Não tem desculpa. Como que a polícia não tem um controle? Daqui a pouco estão entrando com arma de fogo dentro do estádio. Isso se já não estão. Sim, e poderia ter uma tragédia com relação a isso. E esse jogo da Copa São Paulo é de graça, a entrada foi de graça? Essa foi cobrada. Teve ingresso. Teve ingresso, foi né? Foi pago. E eu vendo o jogo pelo Sport TV, né, na hora, quando pegaram os caras que entraram, e na transmissão a pessoa falou, eles entraram amados. Vampir, só um minutinho, tamo de volta na Rádio Jovem Pan. Então agora, como você gosta de dizer, multiplataformas, tamo no ar em tudo. Tamo em tudo, Twitter, fax, TV, YouTube. Fax também, ó. Tá resgatando tudo, tamo em tudo. Se subir o fax aqui também, ó, da RH pode mandar o fax agora. Então, olhando assim, que eu tava vendo o jogo pelo Sport TV, né, que os torcedores invadiram, e na hora da transmissão falou, um torcedor entrou armado. Eu vi que não foi nenhum dos torcedores que entrou armado. Jogaram da arquibancada como estavam tirando copos, um monte de coisa, né? Chinelo, tudo, mas não foi daqueles torcedores que invadiram o campo que veio aquela arma branca, né? Que a gente fala arma branca. Né? Mas é inadmissível, uma Copa São Paulo, um jogo que ali revela grande futuro. Eu mesmo tive a oportunidade de ter sido colocado na Copa São Paulo, né? E daquele time ali que eu tive a oportunidade com o Vitória de disputar, saiu 3 campeões mundiais. Eu, Dida e o Júnior, lateral. Né? E olhando assim, nova estrutura, a gente olhando novas revelações, por exemplo, o Caio, né? Que é o 9 do... Pô, me lembrava muito o França, que eu enfrentei várias vezes contra o São Paulo. 17 anos só. Pô, aí você pega o Hendrick do Palmeiras, os jogadores do Palmeiras tudo assustado, principalmente que a Copa São Paulo desse ano, por causa da pandemia, os jogadores poderiam jogar até com 21 anos de idade. E todas as equipes utilizando jogadores de 16, 17 anos, não foi só o Hendrick que tá jogando com 15 anos. O Cruzeiro teve jogadores, São Paulo tem, outras agremiações também vieram. E aí vai uns caras, né? O entrar armado, eu não culpo nem tanto a polícia militar. Não culpo tanto a polícia militar porque você pode ser de Barueri e ir um dia antes no estádio. Tá escondido. Né? Eu lembro bem que... Mas se a gente for, tirar a culpa... Mas já tem coisa que já tá lá dentro. Porque a polícia era designada para aquele momento do jogo ali. Tem gente que já vai um dia antes, que nem, por exemplo, o Corinthians jogou a final da Libertadores contra o Boca, no Pacaembu, aqueles sanitários químicos, tinha gente 2 dias lá dentro. Eu fiquei sabendo essa história. O pessoal levou comida, água e era abastecido. Então, não tem como você precaver as coisas que já estão dentro do estádio. Mas a revista foi muito mal feita, segundo os relatos de quem foi pra lá. Falou que mal revistaram e nem solicitaram o cartão de vacinação que antes estavam pedindo. Os portões foram abertos tardiamente, que eu vi uma fila muito grande de torcedores chegando. Há um tumulto. Né? Mas ressaltando que não foi... Errado tá, os torcedores que vai dizer, mas não foi os caras que entraram com a arma, né? Fábio, mas é o que eu falo. Então tranca o estádio, faz uma vistoria geral no estádio no dia anterior e tranca o estádio. Não dá pra gente achar que não é falha. É falha de segurança. A polícia faz um pente fino antes dos grandes eventos. Sempre faz. Com o portão fechado, ela faz um pente fino. Osmar, nós vamos ficar aqui mais 30 anos. Essa é a 40ª Copa São Paulo que eu acompanho. Tô há 40, então, nesses 40 teve morte, teve arma branca. A Copa São Paulo é historicamente isso. Por quê? A acomodação dos senhores caras que fazem a lei, os senhores deputados.
Porque eles são acomodados. Você tem que fazer, e isso serve para o futebol de uma maneira geral. Você tem que fazer uma legislação específica. Se você tem uma legislação específica para esse tipo de... Porque a legislação que nós temos, penal, o cara vai lá, dá o seu depoimento da delegacia e vai embora. Vai embora. E depois cumpre liberdade e normalmente não acontece nada. Se você tem uma legislação específica, bota aí, invadiu o campo, 3 anos de cana. Vai lá, seus deputados. Estão medo do quê? Medo de perder voto de torcida organizada? Torcida organizada é minoria. Eu, por exemplo, que não faço parte, se eu sei que um deputado está lutando por uma lei dessa, eu voto no cara. Entendeu? É minoria a torcida organizada. Então... E outra, Nilson, não é toda a torcida uniformizada, organizada, que... Não é todo mundo que é vândalo. Não, são alguns marginais vai ter gente ali que se aproveitam dessa estrutura. Vai ter gente dentro da torcida organizada, você colocou bem, que vai aplaudir a ação dessa legislação específica. O cara que vai lá só para torcer, sabe? O cara que não vai criar encrenca, que não vai querer entrar com uma arma dentro do gramado, ou então o cidadão atira uma arma branca dentro do gramado. Esse é bandido. Isso não é torcedor. Esse cara é bandido. Então, senhores deputados, já passou da hora. Quanto tempo os senhores vão ficar acomodados e não criar uma legislação específica para isso? Eu tenho certeza que essa legislação passa. Porque, olha, quantos já morreram? Você que é do Rio, você sabe, nos confrontos de torcida do Vasco e do Flamengo, quantas mortes nós já tivemos? Ou não? Vários. Quantas mortes tivemos nos confrontos de torcida de Cruzeiro e Atlético, de Internacional e Grêmio, aqui de São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians? Ou se cria algo sério, sério mesmo. Por exemplo, o cara entrou no gramado ontem, a partir de hoje, pena de 3 anos sem progressão de regime. Sem progressão, você vai cumprir 3 anos. Você vai ver se neguinho vai querer invadir o gramado. Você vai ver se neguinho vai querer invadir. Então, enquanto continuar essa legislação, nós vamos ficar com o mesmo blá, blá, blá que a gente faz aqui há décadas. Que nós vamos ficar que nem enxugar gelo. Sabe? Exatamente isso que eu penso. E uma coisa que acontece, tem muitas medidas são tomadas. A gente falou de proibir instrumento, teve uma época que proibiram as torcidas de, entre aspas, de existirem. E é óbvio que elas existiam. Aí muda o nome, não adianta. Ó, não torcida, bota camisa, vai sem camisa. Não adianta. Ou torcida única mesmo, que é uma coisa que gera muita polêmica. Falta, assim, vendo de fora, eu sou leigo, não faço parte do Ministério Público, da polícia, enfim. Mas vendo de fora, me parece que não há, assim, uma estratégia, que quando você toma uma medida, você tem metas. Ó, torcida única até atingirmos tal meta. E para atingir uma meta, você tem uma sequência, um projeto, um plano. Ó, agora chegamos a esse estágio, dá para liberar a torcida. Não tem, parece que é aquela coisa, aconteceu alguma coisa, temos que tomar alguma medida. Então, proíbe isso aqui. Mas não tem, assim, uma sequência, investigação, porque, nesse caso, até o Vanderlei Nogueira informou que desses que invadiram o campo, só um era de torcida organizada, né? E nem a maioria que entrou aí no campo, foram 4 no total, 3 não eram da torcida organizada. Mas as torcidas geram muito problema na questão da violência. Nunca houve uma investigação, e se houve, não foram divulgados os resultados, porque a gente mesmo às vezes levanta, esses caras têm ligação com dirigente, esses caras têm ligação com político. Nunca houve uma investigação. De onde vem o dinheiro desses caras? Às vezes tem briga na rua, longe do estádio, com arma de fogo. De onde eles conseguiram essa arma? Quem que fornece? Quem que banca? Quem financia? A ligação com o dirigente existe? Qual tipo de ligação? Sim, não existe assim uma investigação mesmo. É porque normalmente você quebra um grupo quebrando o financiamento. Isso não existe. Eu concordo com o Nilson que o grande problema é a impunidade. Porque esses caras, eles vão pra briga, como o Bruno falou, eles vão pra briga com arma de fogo, com pedaço de pau, com pedra, e eles sabem que nada vai acontecer. Vai chegar a polícia, eles não temem nada. Vai ser aquela pancadaria, polícia com cacetete, torcedor com pedaço de pau. Muitas vezes eles enfrentam a polícia e ninguém é preso. Afinal, agora, Palmeiras e Santos vai ser aonde? É a torcida única também? Vai ser... Na Arena do Palmeiras, torcida única. Isso é mais informação de bastidor, porque a federação não deu ainda oficialmente. Que ontem mesmo, a gente tá dando esse horário de 4 da tarde, porque quando acabou o jogo, a televisão, o Sport TV que estava transmitindo, colocou ali na tarde, terça-feira, Palmeiras e Santos, 4 da tarde. Mas não tem ainda oficial da Federação Paulista. O jogo é depois de amanhã. E, uma coisa que eu queria deixar claro até para voltar a câmera aqui pra gente no estúdio, porque aí é um apelo que a gente faz pra polícia. Porque, como o Nilson falou, é normal na Copa São Paulo de Juniores ter
esse tipo de confronto. Por quê? Porque a preocupação das autoridades e da polícia, com certeza ela é menor. É menor do que num jogo profissional, do que num jogo que envolve tanta coisa, como na Copa São Paulo de Juniores. Não, é um campeonato com menos visibilidade. Eu vou pegar a informação aqui com o pessoal responsável pela Copa São Paulo, vou mandar agora um zap aqui para ver se já tá definido mesmo. É isso. É terça, 4 da tarde, na Arena do Palmeiras. Não, e outra, Vamp, perguntar inclusive sobre o esquema de segurança. Porque fica meio claro pra gente que esses caras, eles marcam confrontos, eles fazem mais besteira, pra não falar palavrão aqui, nesses jogos, porque a segurança é menor, porque a organização é menor. Eu vou lembrar aqui, 95. Antigamente não tinha nem cobrança de ingresso. Claro! Não, depois que passou a ter cobrança de ingresso. Em 95, Nilson, você devia até estar narrando o jogo ou acompanhando final da Supercopa de Juniores. Palmeiras e São Paulo. É o dia que morreu no Pacaembu, né? Um torcedor morto e 102 feridos, cara. Foram imagens, assim, absurdas. Eu até acho que a gente tem essas imagens aqui. De torcedor com pedaço de pau dentro do Pacaembu. Aí, ó. São essas imagens. Foi também numa final de campeonato de juniores. Então, esses caras, eles são marginais. Eles sabem, eles planejam. Eles sabem que a segurança nesses eventos vai ser menor do que num jogo profissional. E aí é isso que acontece. Era torcedor com pedaço de pau, gigantesco. Aí, ó, fazendo o que quer. E cadê a polícia? O policiamento é menos reforçado. Mas enquanto não tiver a punição, infelizmente, não consta na nossa lei atual uma punição para eventos específicos assim. Tem que se criar essa lei. Tem que se criar e não tem que ter medo de criar essa lei. Medo de quê? Dos torcedores organizados? Ou então do bandido, do bandido que vai a campo. Não tem que ter medo. Essa sensação que eu tenho, viu, Asmar, Bruno, Jacon e Vampeta e amigo da Jovem Pan, é que os caras têm receio de enfrentar. O Vampeta sabe disso. A Gaviões entra lá no Corinthians a hora que quer. A Mancha vai lá no Palmeiras a hora que quer. Os caras não deixam os repórteres entrar no clube, mas a torcida organizada vai lá para cobrar jogador. Entendeu? Eles têm medo, parece que são reféns de torcedores vândalos. Não são torcedores, gente, tem que separar. Esses caras não são torcedores, são bandidos. Esse que atirou a faca dentro do gramado ontem era um bandido. Por que ele atirou a faca? Porque 2 invadiram, ele falou, vai que ele pegue a faca e pode furar o outro. Olha o que a cabeça do cidadão pensa. Inclusive teve a entrevista do César Saad, que é delegado do DRAD, né? Ele falou com o Vanderlei Nogueira e ele disse que já está trabalhando com imagens de circuito interno da Arena Barueri para identificar quem é que arremessou a faca. Não pode, por exemplo, não estou fazendo isso, não posso acusar, porque se ele ainda não encontrou, imagina eu. Ele já tá com os acessos. Mas a faca, no vídeo que a gente já mostrou aqui, inclusive, da faca caindo, né, próxima ali à confusão, sai de trás do gol de onde está organizada. Mas isso não significa que foi organizada. Pode ser alguém, vai lá o Asmar, compra o ingresso pra assistir junto com a organizada, tá com o Asmar, tá com a faca. E ele não é da organizada. Então, está fazendo a investigação para identificar qual que é o autor desse arremesso dessa faca. E além da punição também, a prevenção, né? Que é isso que eu tô falando. Lógico. Sabe que eles usam a copinha para fazer esses confrontos. Vai ter final agora. Então é só fazer um esquema mais reforçado. Falei aqui com a responsável de competição da Federação Paulista. Ela falou, estamos definindo o local e horário da partida. Ainda não foi definido, não. Ainda não foi definido o horário e o local. A Cristina, que é responsável pela competição, né? E falou que estamos definindo o horário e o local da partida. Ainda não saiu. E tendo que... É a torcida única também, né? Torcida única. Provavelmente, né? Sim. Mas aí não falou aqui. Do Palmeiras. E do Palmeiras por ter a melhor campanha. E tendo que se valorizar muito também a atitude do moleque, né? Do Caio. Claro. O moleque foi corajoso, o moleque tentar segurar. O moleque, além de muito talentoso... Ele peitou. Ele falou, personalidade. É muito triste o que a gente vê ao longo de toda a história da Copa São Paulo. Não deveria ser, né? É uma Copa que revelou Falcão, Toninho Cerezo, Vampeta, Dida, Júnior e
tantos craques do futebol do Brasil surgiram nessa Copa São Paulo. Tem o gol dele lá, o gol mais bonito. Tem tanta coisa bonita. Tanta coisa bonita, tanto grande jogador surgiu nessa Copa São Paulo de Júnior, né? Porque ela dava mais visibilidade. Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, aquele time do Flamengo. Um monte. O Flamengo desse time aí era fantástico. Time do Marcelinho, eu lembro bem. Então, você ter esse tipo de incidente causado por vândalos e bandidos é muito triste.